Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio aqui do nosso podcast Expandindo o Reino. E hoje trataremos de um assunto muito importante. Falaremos sobre missões e para falar sobre missões temos um convidado que atua nesta área, é um homem de Deus. Então fique com a gente, que com certeza Deus vai edificar a sua vida. Estamos com o nosso convidado, pastor Luiz Carlos. Seja Isso. muito bem-vindo. Amém, obrigado. Bom dia, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Graças a Deus. Era um desejo do meu coração, né, de estar participando de um podcast, trazendo o senhor para participar de um bate-papo aqui sobre missões. Conheço você desde 2018 e eu vejo que o Amém. senhor tem uma atuação bem forte nessa área, então com certeza Estamos caminhando, vai ser uma sim. bênção aí para todos nós. Amém, amém. Queremos apresentar aqui um presente do nosso patrocinador, FP Digital Plata 360. É uma empresa que trabalha com produção de vídeo em 360 em eventos e também faz alguns brindes. Aqui está para o nosso convidado uma caneca personalizada em nome do nosso patrocinador, FP Digital Plata 360. Pastor Luiz Carlos, aqui está o Mas presente. obrigado. Ó, que bênção. Glória a Deus. Gostei. Maravilha. Aí está, né, o presente do nosso patrocinador FP360. Vamos darmos início aqui. Vamos Pastor nessa. Luiz, Sim. apresente-se para os nossos convidados. Bom, sou pastor Luiz, somos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Taguatinga, hoje mais conhecida como ADETAG, né? Somos co-pastor ali em uma congregação, subsede, né? Na expansão do Setoró. E tenho 37 anos, sou casado com a missionária Jéssica, tenho 2 filhos maravilhosos, o Luiz Henrique e o Levi, né? E estamos aí nessa caminhada com o Senhor Jesus há quase 20 anos. Muito tempo, né? Bastante. Estamos nessa caminhada. Muito bom. E se o senhor fosse resumir a sua caminhada com Deus em uma frase, qual frase seria? Vencendo a mim mesmo todos os dias. E o porquê? Porque o desafio da fé, vivido dia após dia, ele nos leva a vencer a si mesmo todo dia. Muito bom. Vencendo a mim mesmo todo Sim. dia. É algo diário, né, pastor? Diário. Isso é diário. Nós precisamos vencer a si mesmo todos os dias. Pastor, missão, então, tratando propriamente do nosso tema de hoje. Missão está relacionado apenas com viagens? Não. Não está relacionado apenas com viagem. Eu acredito que o maior campo missionário é a própria casa, a família, né? Tanto é, eu tenho um exemplo muito, muito vivo diante da minha vida, assim, ministerial com Deus, né? Hoje o meu maior campo missionário é a minha família. Não só a minha família, esposa e filhos, né? Mas a minha família numa totalidade, englobando parentes, irmãs, família, mãe, pai. Então, assim, hoje o meu maior campo missionário é a minha família, né? Muito bom. Então a família pode ser então Com certeza. o primeiro Ah, ambiente com para se certeza, exercer meu missão, irmão. né? E em Exatamente. relação ao ambiente de trabalho, faculdade, como que se dá o exercer esta obra tão importante que é a missão? Em questão, fazer missão no trabalho, faculdade e casa é um trabalho que você precisa ter disponibilidade e coragem. Porque quando se trata de você exercer o seu chamado fora da sua casa ou fora de uma igreja, você precisa ter coragem para se posicionar, para ter a verdade do evangelho enraizada no seu coração a ponto de você defender a sua fé independente dos obstáculos que aparecem, né? Então, tanto no trabalho como na faculdade, né, ou aonde você mora, você precisa ter essa coragem, esse posicionamento. Eu sou isso.
entendeu? Porque assim, já teve situações mesmo que eu vivi no período que eu trabalhava em que pessoas diziam professar a mesma fé que a nossa, só que a sua conduta, o seu comportamento não batia, não condizia com o que eles diziam, entendeu? Então, assim, precisa-se de coragem para se posicionar quanto à fé. E essa chama missionária, né? Quando foi que ela se despertou no senhor? Eu digo que essa chama, Paulinho, essa chama, ela nasce quando a gente aceita o Senhor e confessa Ele como Salvador de nossa vida. Por quê? Eu falo sempre uma coisa, que essa chama por missões, ela não nasce por acaso, ela nasce na hora que você aceita Jesus e você entra para dentro de um estabelecimento que a gente chama de igreja e você começa a observar o ambiente, o seu coração começa a acender. Ah, eu queria tanto fazer isso, eu tenho tanta vontade de pregar assim, eu tenho tanta vontade de ir para a rua evangelizar. Então, eu acredito que essa chama nasce no momento em que a gente confessa o Senhor e começa a ser introduzido no rebanho da igreja do Senhor Jesus. Então, a chama missionária, ela está vinculada à confissão de fé. Com certeza. Podemos chegar a essa conclusão. Com certeza. Não é algo que você foi consagrado a Não, missionária. não. Eu Não acho vem que com não imposição de mãos não, a não. chamada. Eu acho que não depende, não, você vai ser consagrado para você ser um missionário, não. Eu acho que isso nasce juntamente com o nosso novo nascimento no Cristo. Eu já ouvi debates de pessoas afirmando que, por não ter a chamada missionária, acaba se esquivando, não se sentindo na responsabilidade. E aí a gente pode fazer a pergunta: missão abarca todos que servem a Cristo? Eu vim pensando nessa pergunta e eu acredito que abarca todos. Porque eu posso não ser um missionário de campo que vai, que prega, que entra nos lugares, mas eu posso ser um missionário levando, ofertando. Então, assim, o conceito de missão, eu acredito que abarca todos. Porque nós somos um corpo. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E quando se trata de um corpo, esse dedo não é igual a esse, mas todos eles têm a sua funcionalidade. Então, eu acredito que missão é para todos. Uau. É para todos. Muito bom. Então fica aí, né, essa instrução de que missão é para todos, né? E até porque, assim, o próprio Jesus nos deixou até um mandamento, o id. O id é para todos, né? E quando a gente fala do id, as pessoas falam, mas eu não sei pregar, mas sabe cantar? Então canta. Você está fazendo o id cantando. Mas eu não sei cantar, mas eu sei receber na porta. Então receba na porta, você vai estar fazendo o id. Mas eu não sei cantar, pregar, eu não sou profeta, eu não sei recepcionar, mas eu gosto de ajudar nos bastidores. Você está fazendo o id do Senhor. Então missão envolve muitas coisas, né? Não apenas o falar, né? Mas muitas coisas. Muito. Pega de um modo geral, né? No corpo de Cristo engloba muitas funcionalidades. E o senhor já participou de alguma atividade assim mais voltada mesmo, alguma ação, independentemente se seja participando de alguma viagem para fora ou alguma ação aqui mesmo na nossa localidade aqui? O senhor já participou de de algum evento mais voltado para a área missionária, né? Pode ser até a questão de curso. E o que o senhor pode compartilhar com a gente do que o senhor aprendeu nessa experiência? Olha, teve a minha primeira vez que eu viajei, né? Que a gente foi para uma cidade chamada Cristalina, em Goiás. E foi algo muito marcante, porque nós vivemos uma experiência lá sobrenatural, né? E vou até olhar ali para a câmera, porque quando se trata das coisas espirituais, há uma geração que está muito questionadora. Mas quando se trata das coisas espirituais, quem viveu, quando conta, hoje a nossa geração está um pouco incrédula. Mas nessa primeira vez que a gente foi para Cristalina, a gente foi atender alguns convites lá e a gente não ficou em hotel, a gente ficou em uma chácara. E aí nessa chácara, 2 dos meninos que estavam com a gente saíram para orar lá no meio do mato, lá da chácara, lá no meio da chácara. Quando foi por volta de uns 40 minutos depois, eles voltaram correndo com os gravetos de madeira na mão.
graveto de árvore, de galho seco de árvore, e mandando apagar a luz. Quando eles apagaram a luz, os gravetos ficou parecendo aquela pulseira de festa verde fluorescente. Então, assim, essa experiência marcou demais a minha primeira viagem missionária, né? Então, assim, essa questão da gente sair das quatro paredes e se envolver em missões nos proporciona experiências sobrenaturais. E a gente viveu isso naquela noite, naquela chácara, naquela fazenda. Na realidade era uma fazenda, né? Uma chácara bem grande, uma fazenda. E isso me marcou bastante. Muito bom. Ah, o mundo espiritual ele é real, né? E às vezes a É gente meio que real. subestima isso, né? E aí quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai te mostrando a realidade no mundo espiritual, né? Mostra. Essa questão de experiências na área missionária, essa foi a minha primeira. Eu tinha pouco tempo de convertido, mas como pastor, nós vivemos uma experiência em Águas Lindas do Goiás. A gente pastoreou uma congregação lá e era um lugar, uma localidade muito carente, e nem o Uber entrava lá, então era assim, bem afastado. E não tinha nada, assim, era na igreja, a gente abria a porta da igreja, a gente ficava literalmente virado pro nada. E lá a população era muito pobre, muito pobre. Às vezes a gente não tem ideia do que é a pobreza. E Deus nos deu uma direção de fazer uma ação social para tentar alcançar aquelas famílias. E a gente conseguiu, através dessa ação social, desse trabalho, entrar dentro de muitos lares, muitas casas destruídas, famílias muito, muito pobres, varão. Muito pobres mesmo. A gente às vezes não tem noção. E dentro dessas casas a gente pôde entender, assim, o desespero de uma família quando não tem o que comer, quando não tem o que vestir, quando não sabe o que fazer, né? E foi uma experiência assim que marcou demais assim a minha vida como um pastor. E a gente conseguiu fazer com êxito, né, essa ação. A gente conseguiu, todas as famílias que a gente entrou dentro dos lares, a gente conseguiu levar para a igreja no culto à noite. Durante o dia a ação foi voltada para as crianças, né? Eu tinha um projeto chamado Tratamento de Choque, e durante o dia a gente fez o tratamento de choque para as crianças, voltado para as crianças, e teve ministração da palavra, entrega de brinquedo. E aí, qual foi a direção que Deus deu para a gente ali naquele momento? Foi de cadastrar as famílias, pegar o endereço, o telefone e já deixar de antemão ali o convite para o culto. Só que o convite para o culto, quem fosse para o culto, automaticamente receberia uma cesta básica. Querendo ou não, uma Muito bom. Estratégia boa, né? estratégia bem... E nós conseguimos levar muitas famílias, e foi uma noite assim, onde verdadeiramente o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Eu lembro desse projeto. Eu lembro desse projeto. Sim. Assisti no Instagram, eu assisti vários vídeos, né? Que Uhum. retratava isso aí. Tratamento de choque. A Maravilha. gente trabalhou bastante com isso. Eu tenho uma irmã também que ela atuou muito nessa área, campo missionário. Ela teve a oportunidade de viajar para fora até do Brasil, em alguns países, principalmente países da África. Sim. E você falou há pouco que às vezes a gente tem dificuldade, né, em ouvir as experiências que quem está envolvido em missões contam, né? Sim. E aí eu ouvi alguns testemunhos que ela falava de coisas que aconteciam no campo missionário, principalmente na África. Sim. Ela disse que presenciava pessoas flutuando. Uhum. Ela disse que o ambiente espiritual era um ambiente muito pesado. E aí ela contava cada experiência, que aparecia coisas na frente dela, que ela conseguia visualizar, que ela não conseguia descrever o que era aquilo. Se era um cachorro, se era... Era algo que ela não conseguia caracterizar. De tão real, né? De tão real. Tudo isso para mostrar a realidade do mundo espiritual, né? Uhum.
E aí é mais um alerta para nós estarmos atentos, né? Vigilantes, Sim, porque a gente às vezes pode deixar passar desapercebido o perigo que a gente está correndo, né? Está dentro de exatamente. um contexto cristão, dizendo que serve a Deus e às vezes até brincando, né? Sim, porque cada ambiente que você entra, cada cidade que você vai, como um missionário para exercer o ID do Senhor, cada ambiente eu costumo dizer que existem demônios que trabalham territorialmente, são demônios territoriais. Então você chega de uma outra localidade, onde você está ali acostumado já com, né, com aquela guerra espiritual ali, e você se desloca, vai para uma outra localidade, onde é uma outra potestade atua, né? Então, assim, você tem que estar preparado. Tem que estar preparado espiritualmente. Quando você está invadindo outro ambiente, né? Exatamente. Pastor, e como alguém pode identificar que está sendo chamado para essa obra? Você falou há pouco que missão é para todos, né? Sim. Mas como que alguém identifica que tem mais uma chama mais intensa para atuar nesse campo? Quando a pessoa não se contenta em ficar preso dentro de quatro paredes apenas. É claro que, assim, missão não qualifica desobediência dentro da congregação. Mas essa chama, ela é acesa quando a pessoa não está contente apenas em trabalhar ali, só ali. Quando os olhos dela começam a enxergar fora das quatro paredes. Eu acho que essa chama, ela é acesa com mais veemência. Quando ela é acesa, a pessoa consegue facilmente identificar, né? Consegue. As pessoas falam que não, mas consegue. A pessoa consegue identificar que ela pode ir mais. Ah, eu consigo ir mais, eu consigo ir além disso que eu estou fazendo. Entendeu? Ela consegue identificar, sim. E uma pergunta aqui bem interessante. O senhor, né, atuou bastante, ainda atua no campo missionário, mas o senhor também é pastor local. É. E como conciliar e choca essas duas atividades? Porque às vezes pode se pensar, o missionário ele tem mais uma chama para ganhar almas, já Uhum. o pastor é mais cuidar do rebanho. Como conciliar essas duas atividades? Bom, o que acontece? Hoje eu sou um copastor. Eu sou o primeiro copastor, temos o segundo e o terceiro copastor. Então, quando eu recebi o convite para estar na linha de frente juntamente com o nosso pastor local, ele já sabia dessa minha chamada. E tanto é que ele falou em um gabinete comigo e explicou: olha, eu sei que o seu chamado não é tão preso aqui, mas eu quero você do meu lado para a gente trabalhar. E assim, tem dado muito certo. Porque, querendo ou não, aí eu vou lá fora, trago e a gente vai cuidando ali junto, dentro da igreja. Muito bom, porque Né? aí você. Mas, porque assim, querendo ou não, não choca, porque além de mim tem outros dois ainda que também auxilia, né? Mas chocar assim, de atrapalhar, não atrapalha, não. Muito bom. Então dá para trabalhar os dois juntos, né? Um cuidando, até complementa, né, pastor? Sim, até complemento. Um busca de fora, cuida, e o outro, né? Um busca de fora e E o o outro outro, vai fazendo a limpeza, exatamente, a limpeza exatamente. necessária e deixando ali as coisas bem em ordem. E o Verdade. senhor já teve temor, já teve alguma chamada assim que o senhor meio que deu uma estremecida? Diante de alguma situação, sim, você fala? Sim, uma chama acendeu seu coração para uma determinada ação dentro do campo missionário que você ficou, não diria medo, mas tremendo no sentido de ter temor se aquilo realmente era Deus que estava chamando ou das consequências, né, da... Meu irmão, sim, eu temi quando o Senhor me chamou para viver integralmente do ministério, né? Naquele tempo que a gente se conheceu, eu vivia de uma forma integral no ministério, mergulhado mesmo no ministério. Então tinha dias que eu saía de casa de manhã e voltava de noite, praticamente, né? E quando o Senhor me chamou para viver do ministério de uma forma integral, eu me lembro que foi em um culto onde eu já estava com esses conflitos, porque assim, você tem uma família, você tem que sustentar a sua família, você tem que ser o sacerdote, você tem que ser o provedor,
você tem que ser o conselheiro, você tem que ser o pastor daquela casa. E eu temi por conta da questão financeira, né? E como homem, eu acho que você vai me entender. E a gente teme. Como é que eu vou largar minha vida agora, Deus? Eu tenho meus cursos, minhas capacitações, eu tenho meus, né? E vou largar tudo assim para viver o chamado do Senhor. E eu me lembro que foi em um culto onde o Senhor falou comigo, né? E eu tinha, é engraçado porque eu tinha feito uma entrevista um dia antes para começar. Eu fiz a entrevista na quarta e começaria na sexta. Na quinta-feira nós estamos no culto e o Senhor falou comigo durante a ministração do louvor, literalmente comigo, assim como você está me escutando, eu escutei a voz do Senhor dizendo: você não vai, eu quero você no ministério. Forte, né? E aí, naquele momento eu botei o Senhor até em prova, né? Porque a gente tem muito disso. E eu coloquei o Senhor em prova e eu falei: se for do Senhor, essa chamada, se verdadeiramente é o Senhor me chamando, a minha esposa vai dizer assim: se foi o Senhor que te chamou, pode ir que eu tô contigo. Quando acabou o culto, a gente entrou dentro do carro e aí eu chorando muito, porque assim, eu fui tomado de uma unção muito forte naquele dia de quebrantamento. Acabou o culto e eu chorando e não parava de chorar, de chorar. Quando entramos dentro do carro, eu falei para ela. E ela perguntou o que estava acontecendo e eu relatei para ela o que o Deus tinha me falado. E quando eu falei para ela, por incrível que pareça, ela falou as mesmas palavras que eu tinha falado para Deus. Muito Se foi forte. se foi verdadeiramente, se foi o Senhor que está te chamando, vai que eu tô contigo. Muito forte, né? Uau! Verdade. O pastor falou da época, né, que ele me conheceu, né, que nós nos conhecemos, isso foi em 2018. Eu fiquei sabendo que ele estaria ministrando na igreja de um amigo nosso, pastor John, da igreja Isso. Det, na Estrutural. Isso. E na ocasião eu fui até a igreja para ouvir, né, também a palavra ministrada pelo pastor Luiz. E aí também já lançamos o convite para no mesmo ano ele estar ministrando em um congresso de missões Foi desse na jeito. nossa congregação. E a partir daí, apesar da gente não ter esse contato pessoal, né, mas a Uhum. gente sempre acompanha um ao outro pelas redes sociais. Sim. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor. E eu sei que é forte, né? Você ser confrontado assim por Deus, né? Diretamente, chamando, separando para um chamado que aos nossos olhos é arriscado, né? Porque você Verdade. envolve a sua família, né? Com certeza envolve a família da gente. Você já tinha seus filhos na época, né? Já, Eu só tinha o mais velho, né? O Luiz Henrique. Luiz Henrique. Glória a Deus por isso. E que conselho você daria, pastor? Você daria para alguém que sente esse chamado, esse algo que não está mais contente só em fazer o que está ali dentro de quatro paredes, mas ainda tem dúvida, tem receio? O conselho que eu dou, o primeiro conselho é: se capacite. Primeiro, se capacite. E o segundo, não tenha medo. Se Deus falou com você, você pode ter certeza que o mesmo Espírito que bradou no seu coração vai bradar no coração da sua liderança e vai mostrar o chamado que Deus tem na sua vida. Só que primeiro, se capacite e não tenha medo. Então a capacitação, ela é algo que tem que ser levado em consideração? Tem, principalmente quando envolve o campo missionário. Porque assim, eu tenho uma chama, tá ardendo no meu coração, eu quero ir, eu quero fazer. Não se trata só de uma vontade ou de um chamado. Eu tenho que me preparar para aquilo, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz um curso de capelania. E no curso de capelania a gente aprende justamente como entrar e sair dentro de alguns lugares. Porque às vezes as pessoas entram dentro de um hospital para fazer uma missão. Vamos fazer missão hoje visitando os hospitais. Vamos visitar o leito dos queimados. A pessoa vai chegar sem capacitação, sem discernimento de nada, sem saber como agir, sem saber como fazer, vai tacar o óleo ungido na mão e botar numa ferida. Como? A pessoa já está lá com a carne toda queimada. Fala, não, mas Deus mandou botar a mão aqui. E aí o que acontece? Não vai dar certo isso. Então, assim, o primeiro passo para você que está sentindo de Deus essa chama ardendo no seu coração, se capacite para isso.
faça um curso de teologia básico, faça um curso de capelania, para você saber entrar e sair de dentro de lugares, né? É igual quando você visita cadeia, né? Onde tem o pessoal preso, né? Cumprindo ali sua pena. Você não pode chegar lá e falar qualquer coisa. Você não pode chegar lá e falar, Deus vai te tirar daqui hoje. Então tem certas, até as palavras você tem que ter esse discernimento e esse preparo para saber falar e lidar conforme o ambiente que você está. E a participação dos jovens, como que o senhor vê a participação da mocidade hoje, dos jovens aí nessa área de atuação? A participação da juventude é de suma importância. Por quê? Primeiro porque vai dar experiências para eles. E jovem gosta de experiência. E segundo, porque diante das experiências positivas, é claro, e sobrenaturais que eles vão viver no campo missionário, isso vai firmar ainda mais os pés deles na presença de Deus. Na presença de Deus. Então, assim, não, e fora que o jovem é disposto para tudo. O jovem tem disponibilidade para fazer. Tem que correr, eles vão correr. Tem que entregar, eles vão entregar. Tem que pegar o palco que está ali, montar ali. Eles têm essa disponibilidade. Então, é muito importante envolver os jovens, né? Porque quando você envolve a juventude da igreja no campo missionário da igreja, você consegue firmar os pés deles um pouco mais ali dentro. Não é o entretenimento. É a clareza do que vai ser pregado, é a clareza do que vai ser feito dentro da igreja, no campo missionário. A vida ela é constituída de experiências e principalmente a vida cristã, a gente entende que o problema do neófito está na frente exatamente por falta de experiências, né? Uhum. E as experiências, né, forjadas no campo missionário, com certeza contribui muito para que o jovem lá na frente ele consiga ter mais autenticidade, né, para poder compartilhar do evangelho, Sim. exercer qualquer tipo de ministério, né, com as Sim. experiências lá de trás, né? Exatamente. E como você falou, a questão dos jovens, ele se chamar para carregar peso, já vão e se divertindo Vai, ainda, se né? dispõe, carrega banco e pega, leva cadeira, monta tenda, busca microfone, levanta a mesa e vai embora. E vai embora. Entendeu? Porque assim, quando você vive um trabalho monótono dentro da igreja, aquilo vai desgastando o jovem. O jovem ele precisa de proatividade, ele tem que estar ali na ação, fazendo, correndo, entendeu? Então, quando a igreja inclui esse trabalho missionário, os jovens, pode ter certeza que você vai ter jovens aí que vai dar muito fruto. E na sua visão, o que mais impede assim a atuação da mocidade, da juventude hoje dentro do campo missionário? Por incrível que pareça, as influências externas e a internet. Hoje a internet ela tem duas vertentes. A primeira vertente é a boa e a segunda é a má. E hoje o que está impedindo bastante a juventude de ingressar no campo missionário é justamente essa. A questão do excesso da internet. Ou o uso da internet da maneira errada. Hoje você tem uma grande porcentagem de jovens presos dentro de um quarto por conta de internet. O que desmotiva um jovem a se envolver em um trabalho missionário hoje é os influencers. Claro, tem muitos influencers digitais aí que são cristãos e tudo, porém, essa questão dos influencers, da internet, isso tá desmotivando demais eles, porque tá roubando o tempo deles. Então, quando a internet me rouba de Deus, aquilo não é bom. Mas quando a internet é usada da forma correta, é claro que eu não jamais poderia deixar de falar isso. Quando a internet ela é usada da forma correta, sem excessos, com sabedoria e para o bem e o crescimento do reino, isso aí agrega demais. Mas hoje o que eu vejo que está afastando a juventude do campo missionário, de se envolver no campo missionário, de se envolver até mesmo nos trabalhos da igreja, é justamente esse excesso da internet. Isso tem sido um vilão.
É interessante, né, falar que não é a internet que é o problema, né? É a forma que usa a internet. Exatamente. Então, fica aí esse alerta. Entra também na questão do dinheiro, né? Que muitas pessoas até erroneamente falam que o dinheiro é a fonte de todos os males, sendo que na verdade é o amor ao dinheiro, né? É o amor ao dinheiro. É como você lidar com o dinheiro que acaba se constituindo um problema. A internet Exatamente. segue essa mesma linha, né? Uhum. A internet, o nosso objetivo aqui com o nosso podcast é exatamente usar a internet para expandir o reino de Deus na Terra. Então, Aí, eu acredito que nós estamos fazendo um uso com certeza. correto da Com internet para o certeza. bem do reino de Deus. Eu Com acredito que certeza. isso é o que devemos fazer, né? Principalmente a Exatamente. juventude hoje. E isso não tem afastado só a juventude, tem afastado praticamente a igreja inteira, né? Claro que a gente não vai generalizar, mas eu já presenciei mesmo em cultos pessoas se filmando chorando, entendeu? Pessoas se filmam chorando para demonstrar ali uma espiritualidade que fingida, na realidade é fingida, né? Tem uma pessoa que eu conheço mesmo que ela fala, eu não consigo confiar em uma pessoa que se filma chorando, né? Então, assim, esse excesso está atrapalhando demais, não só a juventude, mas a igreja em si. Em Êxodo, capítulo 32, e o capítulo 33, traz algo muito profético. No 32, o povo levanta um bezerro de ouro. E qual é a ordenança de Arão quando eles querem um Deus para adorar? Arão vai falar o quê? Tirem os ornamentos. E aí, por conta de cultura, o povo saiu do Egito carregando muito ouro e tudo. E o povo tinha ouro, né? Adornos, ornamentos. E eles se despiram dos ornamentos, fabricaram o bezerro e se prostraram e adoraram. No capítulo 33, Deus falou, não vou com vocês, não vou no meio de vocês, senão vocês vão morrer tudinho. Aí Moisés vai, né? E fala, não, Deus, o Senhor tem que ir com a gente não quer anjo, não. A gente quer a sua presença e tudo, né? Aí qual foi a ordenança de Deus agora? Tira os ornamentos. Como é que a gente pode aplicar isso para os nossos dias de hoje? O que Deus estava querendo dizer era, tira o que está atrapalhando. Tira o excesso. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, para os nossos dias de hoje, tira um pouco da câmera, Muito bom. da forma errada, que eu volto a trabalhar e me manifestar no meio da igreja de novo. Tira um pouco dos excessos. Um dia desse eu preguei justamente essa mensagem e eu falei de uma forma até rasgada, né? Tira as câmeras, que Deus volta a levantar paralítico. Tira o excesso, que Deus volta a curar os enfermos. A gente fica muito preocupado, onde estão as curas? Cadê as curas? Cadê os milagres? E eu acredito que essa mensagem, ela precisa ecoar para a nossa geração. Tá na hora da gente tirar o que está atrapalhando. Tira o pecado, tira o ego, porque o problema dessa geração, o mal do século, não é a depressão. Não é as crises de ansiedade, é o ego. Então, quando Deus fala tira os ornamentos, é para justamente isso. Tirar os excessos, tirar o que atrapalha, para que ele volte a se manifestar no meio da igreja de novo. São os famosos entretenimentos, né? Que às vezes acaba ocupando o lugar, né, da dedicação, né? Que Com você certeza, deveria aplicar mais ali a... com Você certeza. falou sobre a questão do se filmar, né? Se autofilmar, fazer fazer uma selfie da sua espiritualidade, Isso. né? Ecoa como algo, né, meio estranho, né? Mas aí eu pergunto, em cima disso, qual a importância então de um setor que surgiu há pouco tempo, né, Uhum. e que tem desempenhado um papel dentro do contexto congregacional, que é a mídia. É até algo voltado muito para os jovens, né? Os jovens gostam muito, Gosto. né? Hoje você dizer que participa da mídia da igreja é algo Virou maravilhoso, né? ministério, né? Qual é o seu ministério? Que você fala um pouco sobre o ministério, Da o mídia. ministério da mídia dentro das igrejas. Bom, é como eu falei, tem o lado negativo, que é esse que a gente expôs, porém, tem um lado muito positivo, né? Que é essa questão da exposição, de você expandir. Vamos supor, igual você colocou ainda há pouco, tá começando agora, como é que eu faço para expandir isso? É claro que a gente não está generalizando, né?
Estamos falando de excesso, estamos falando de usar da maneira correta. E assim, o lado positivo disso tudo é o alcance. É justamente o tema de hoje. É o campo missionário. Muitas vezes eu vivenciei, no tempo não era redes sociais, internet, era rádio. Mas eu já ouvi, fazendo rádio, milhares e milhares de testemunhos na rádio de pessoas que foram curadas ali enquanto a gente fazia uma oração. De pessoas que aceitaram Jesus e estão firmes até hoje através de um programa de rádio. Da mesma maneira é a internet hoje. O lado positivo da internet é esse alcance, entendeu? O negativo é justamente os excessos e o mau uso, mas o lado positivo é justamente esse, o alcance. Quem você vai alcançar? Aonde você vai alcançar? Aonde isso vai chegar? Em que lugar vai entrar? Hospitais, milhares de testemunhos. Você fazer uma live e orar por uma pessoa doente, enferma e a pessoa ser curada. Entendeu? Então, assim, o lado positivo hoje disso, das redes sociais e da internet é justamente esse. É o alcance. Vai além, né, do Vai que além. você pessoalmente pode ir, né? Nós acreditamos que o compartilhamento de um episódio do Expandindo um Reino pode alcançar pessoas que talvez jamais poderia ser alcançado, né, se nós tentássemos alcançá-lo fisicamente. Com certeza. Sem dúvida tem a sua importância fundamental. E é bom que os jovens se dediquem, né, que os jovens estejam dentro de uma congregação e se ocupando de alguma atividade. Eu costumo dizer lá na igreja, lá, que você pode escolher qual o setor que você se sinta melhor para desenvolver um trabalho. O importante é desenvolver um trabalho dentro do reino de Deus, Sim, né? com certeza. A gente ouvia muito as pregações que você não foi, Deus não te tornou membro do corpo de Cristo para... Ficar morrendo num banco, né? Eu costumo dizer que quem não se envolve, não desenvolve. Muito bom. Quem não se envolve, Não desenvolve. é isso aí. No episódio passado nós comentamos sobre a questão dessa ideia do podcast. E para a gente aqui é praticamente uma aula. Parar aqui, fazer uma pergunta aí e ficar só ouvindo a resposta aqui é uma aula gratuita que nós estamos aqui aprendendo mais a Verdade. respeito da palavra de Deus. Pastor, o senhor já contou alguns testemunhos aí, algumas experiências, mas o senhor tem mais alguma experiência que o senhor vivenciou no campo missionário que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Tem. Pois conte para nós. Luiz Eduardo Magalhães. A gente fez uma viagem para lá e o pastor lá, o pastor era bem na nossa linguagem assim, o pastor era doido mesmo. Ele preparou um congresso, unificou um congresso, eu acho que era congresso de irmãs. E nesse congresso ele falou bem assim, eu não vou alugar um salão, só que a igreja não estava pronta. Ele levantou os tijolos, aí não tinha telhado, não tinha janela, não tinha porta e só tinha um piso grosso de cimento. E aí o que acontece? Primeiro dia tudo bem e estava num período de chuva. E aí, meu irmão, no segundo dia que a gente estava lá nesse trabalho, começou a chuviscar no meio do culto. O pastor tinha alugado uma equipe de som, muitas caixas e tudo, o equipamento todo exposto. Não tinha telhado na igreja, tinha só os tijolos levantados. E quando começou a chuviscar, o pastor pegou o microfone e começou... Vamos fazer uma oração aqui, gente. Chamou todo mundo, se colocou de pé. Quem quiser se colocar de joelho, se coloca. E levantamos um clamor ali, naquele momento, uma oração. Clamando a Deus. Se eu te disser que a chuva parou. A chuva parou na hora que a gente começou a orar com intensidade. A chuva foi parando até acabar. Em Luiz Eduardo Magalhães foi muito forte isso, porque o tempo era para muita chuva. O céu estava fechado para muita chuva. Então, quando começou a chuviscar, não começou aquele chuvisco bem fininho, começou a chuviscar para derramar muita água. Início de uma chuva Sim, forte. E aí já puxando lona, puxa lona, cobre o som e aquela correria, né, dos obreiros ali.
E o pastor já pega o microfone debaixo da chuva, vamos levantar um clamor, se coloca de joelho, vamos orar. E a gente começou a orar. E o céu fechou. O céu Glória a fechou. Deus. Glória a Deus. É, é necessário ir além do natural, né, pastor? Tem que ser. O campo missionário envolve isso. Quando a gente estava conversando sobre o jovem se preparar, a necessidade do jovem se preparar para poder atuar nesse campo, entra muito por esse lado aí, né? De às vezes a gente. A questão dos discípulos que foram tentar expulsar um demônio sem estar com a sua vida no altar, Sim, reflete alguém que não está preparado e vai para o campo missionário. A possibilidade de passar vergonha, de ser constrangido é muito grande, né? com certeza. Quando Jesus estava com a sua equipe, né? Que para mim é uma das equipes mais despreparadas aos olhos carnais. Quando Jesus estava com a sua equipe, nenhum deles conhecia a Torá, os ensinamentos a fundo, igual os religiosos. É por isso que eu digo que eles é a equipe mais despreparada. Eles não sabiam de nada do reino de Deus. Jesus pegou a equipe dele e foi preparando essa equipe. Como é que Jesus preparou essa equipe? Discipulando, ensinando. Mas tem um detalhe no preparo de Jesus com os discípulos que mais me chama a atenção. Estamos falando de missões. Uhum. Um belo dia, os discípulos chegaram em Mateus capítulo 6, em Jesus e falou bem assim, ensina-nos a orar. A gente não vai ver na Bíblia os discípulos se chegando em Jesus e falando, me ensina a fazer milagres. Me ensina a pregar, Jesus. Eu quero impor as mãos sobre os leprosos e curar igual o Senhor faz. Eu quero pregar o sermão igual o sermão da montanha, aquele sermão sobrenatural que o Senhor pregou. Me ensina isso. Mas você vai ver os discípulos chamando Jesus e falando, ensina-nos a orar. O campo missionário precisa dessa capacitação. Por quê? Porque sem a instrução, eles não viveriam o que eles viveram em Atos. Jesus vai instruir eles 3 anos e meio, vai passar 40 dias depois da sua ressurreição, passando as últimas instruções. Aí, Atos capítulo 1, eles já estão colocando em prática o que eles aprenderam em Mateus 6, orando. Atos capítulo 2, está em prática. O quê? O que eu aprendi, orando. Atos capítulo 3, vamos colocar em prática o que eu aprendi. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu recebi, eu te dou, levanta e anda. Olha aí. É por isso que é necessário a instrução. A instrução e a ação, ela precisa andar junto. Instruir e agir. E a liderança, pastor, hoje, como que você vê a liderança? E aí eu estou falando de um corpo, da estrutura, né? Corpo de obreiro, como eles podem contribuir? Eu sou muito crítico em relação a líderes. Precisamos de líderes. Precisamos de pessoas formando pessoas, né? Quando há essa falha, quando há esse vácuo, e aí eu me lembro muito do período dos juízes, né? Que a gente vê que após a morte de Josué, meio que faltou essa liderança que Ficou meio instruísse o povo. desandado, né? Tanto que, posteriormente, está escrito lá no texto que uma geração, caracterizada talvez da pior forma, que não conhecia o Senhor, né? Se levantou. Aí eu pergunto para o senhor, qual a importância da liderança em forjar líderes para poder dar continuidade a esta obra? A liderança, na atualidade hoje, ela precisa se posicionar quanto à preparação de pessoas. Tá meio distorcida a ideia de preparar uma equipe hoje, por quê? Hoje, os líderes, na sua maior parte, eles estão querendo preparar líderes, não discípulos. Eles querem preparar líderes, não discípulos. E há uma falta de preparo. E muitas vezes a falta de preparo até na liderança, para preparar os seus liderados. Hoje nós estamos passando por uma crise de identidade em muitos lugares. Por quê? Porque a liderança não sabe o que é e não consegue capacitar alguém para ser alguma coisa. Então, a falta desse preparo
está levantando obreiros descapacitados, despreparados. E isso vai refletir aonde? No campo missionário. E como é que isso vai refletir no campo missionário? Não vai ser feito com êxito. Tem gente que não sabe o que é missão. Tem gente que não sabe o que é fazer missão. Ele só acha que é ir embaixo de uma ponte, levar uma sopa pro pessoal, levar cobertor. Só que eu acredito que missão vai muito além disso. Missão, você faz todo dia. Acordou, você já está tendo a oportunidade de fazer missão. Missão não é só ficar fazendo viagem de avião. Missão, todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer missão. Você quer aplicar um princípio na sua vida que vai mudar a sua vida? Aplica o princípio da generosidade. Generosidade. Quando você é generoso, você é próspero. Quando você é generoso, você é espiritual. Quando você é generoso, você é sacerdócio. Quando você é generoso, você é homem de Deus. Então a generosidade vai te levar a viver um nível maior na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque assim, o nível espiritual de um homem, de uma mulher de Deus, ele não é medido pelo tanto que ele prega, pelo tanto que ele canta, pelo tanto de agendas que ele tem, pelo tanto que ele faz dentro de uma igreja. O nível espiritual de um servo ou de uma serva de Deus é medido pelo tanto que ele ama. E o tanto que eu amo, eu demonstro com generosidade. Se eu amo muito, muito generoso eu sou, mais espiritual eu sou. Se eu amo pouco, pouco espiritual eu sou. Por que que a igreja hoje está nesse colapso? Porque perdemos o primeiro amor. Então, muitas pessoas estão deixando de ser espiritual porque não ama. Espiritualidade não se baseia em talento. Talento, até um cantor mundano tem. Espiritualidade é amor. O quanto eu amo, eu sou espiritual. Uau! Glória a Deus. Falando sobre a questão da liderança, líderes que nem têm talvez a capacitação para ser líder, formando outros líderes ao invés de liderado. A gente vê muito hoje em dia nas redes sociais, principalmente, aí eu vou talvez até entrar num assunto assim, tem, quem não ouviu falar, né, de um adolescente de 14 anos que está sempre, né, aí à tona, né, sendo assuntos. Eu acredito, eu até vi um vídeo, né, no Instagram, você compartilhando e trazendo uma ideia, né, a respeito do profeta Miguel, né, assim, uma coisa bem mais... Como é que o senhor vê a questão do Miguel, que não é algo exclusivo, né? Tem outros exemplos, mas em relação a isso especificamente. Primeiramente, é um jovem que precisa de um preparo, de ser discipulado. Só que assim, infelizmente, ele caiu na mão de pessoas que estão discipulando ele para esse neopentecostalismo aí, né? Que a gente acha, às vezes, até exagerado demais em alguns posicionamentos. A maneira que ele for discipulado, que ele está sendo discipulado, vai determinar quem ele vai ser lá na frente. Então, se alguém não pegar na mão desse menino e discipular ele para o caminho da verdade, infelizmente nós vamos ter mais um charlatão aí no meio gospel. Mas é como eu disse, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pegar e instruir. Só que não depende da pessoa que vai instruir. Depende de quem vai ser instruído também. Se a pessoa for uma pessoa com o coração fechado, obstinado àquilo, ela não vai se permitir ser instruída. Tem muito isso também, né? Sim. Não basta a vontade de instruir, Não. né, de terceiros, né, de outras pessoas. Pastor Eliseu tentou. Pastor Eliseu tentou instruir ele. Mas... realmente, o pastor Eliseu também, né, a gente vê que ele, né, está envolvido de uma forma positiva nessa questão. Sim. Mas fica aí, então, né, essa lição para nós. É necessário líderes para instruir, porém, requer uma contrapartida também de nós aceitarmos sermos liderados, né? Com certeza. Sermos formados, né? Sermos forjados. Exatamente. Então é muito importante. Estamos nos aproximando, pessoal. Já uma hora parece que passa muito rápido, né?
Mas estamos aproximando do fim, mas ainda queremos fazer algumas perguntas aqui bem objetiva, bem direta. É como se fosse um bate-pronto, uma pergunta e uma resposta, Amém. resumidamente. Amém. Mas graças a Deus, o que nós falamos, compartilhamos até agora, eu acredito que tem sido de grande valia para o nosso objetivo, que é expandir o reino e forjar em pessoas que estão sendo alcançadas pelo nosso canal, trazer essa chama, né, Uhum. de missões para que vidas possam ser alcançadas. Que esse é o objetivo do Evangelho do Senhor Jesus, né? Sim, As boas novas do Evangelho. com certeza. E vamos então fazer aqui algumas perguntas. Pastor Luiz, um versículo que resume sua visão sobre missão. Qual seria um versículo que o senhor teria em mente para falar um resumo sobre missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Um livro que o senhor indicaria? De pastor para pastor, Hernandes Dias Lopes. Estarei deixando aqui na descrição o link para você adquirir essa indicação. Uma música, Palavras da Lauriette. um filme, Prova de fogo. Prova de Fogo. Uma inspiração em sua jornada missionária, alguém que você em algum momento se espelhou, se espelha. Tem uma missionária na África que me motiva. Missionária. Ela tem um trabalho missionário, ela tá construindo um orfanato lá. Porque na África, lá onde ela tá, em Angola, as mães, quando elas não querem os filhos, elas simplesmente... Missionária Damares. Missionária Damares. Glória a Deus. Posso falar outra? Pode. Tem uma base missionária que eles alcançam povos e países não alcançados pelo evangelho. E eles conseguem se infiltrar através da formação. Eles entram para trabalhar e eles conseguem se infiltrar dentro dessas bases missionárias que tem dentro desses países. E tem até um podcast deles, e eles até tirou do ar. E esse pessoal, eles me motivam demais. É Brasil? Eles são brasileiros, é um casal brasileiro, só que tem uma equipe que envolve pessoas de vários lugares do mundo. Glória a Deus. 3 passos simples para quem quer ingressar no campo missionário. Capacitação, coragem e disposição. Capacitação, coragem e disposição. Sim. Mensagem final para quem está nos ouvindo? Meus irmãos, o campo missionário é para você, independente da sua idade. João pôde contemplar Cristo ressurreto com cerca de 90 anos, mas você não vai ver o João de Apocalipse pregando igual Pedro pregou, pregando igual Paulo pregou, fazendo a obra igual André fez. Durante todo esse tempo que os discípulos pregaram, viveram milagres, curaram enfermos, João estava cuidando de Maria. Talvez para você hoje o que você está fazendo é pequeno, mas vai chegar lá na frente, você vai começar a entender que aquilo que Deus tem preparado para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Essa é a mensagem que eu deixo para você, que tem essa chama missionária ardendo no seu coração. Se levanta independente da sua idade e faça missões, porque Deus nos chamou para o ID do Senhor. Glória a Deus. O senhor pode fazer uma oração por nós? Agora, Quem vamos fazer uma está oração. com essa chama no coração, hein? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um momento na sua presença, onde podemos aqui compartilhar um pouco das experiências no campo missionário, fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho do Senhor, meu Deus, independente tanto embaixo de uma árvore, como muitas vezes fomos, como dentro de uma igreja, como na rua, como em cruzadas, independente. Mas eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse momento que nós estamos aqui compartilhando dessas experiências, e quero pedir ao Senhor que reacenda a chama no coração da tua igreja, para que a tua igreja não fique vivendo apenas de congressos, mas que ela possa ter uma chama ardendo no seu coração para fazer o ID do Senhor, independente de congressos, independente de festividade.
ela possa ter disponibilidade, preparo e coragem para enfrentar o campo missionário, fazendo o ID do Senhor, meu Deus. Assim eu quero te agradecer e colocar nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Pastor Deus. Luiz, Deus abençoe. Amém, meu irmão. Paz, Senhor, muito obrigado por Eu nos é que atender. agradeço, me sinto honrado demais aqui, de estar com vocês aqui hoje. Tem muitas experiências, meu Deus, no campo missionário, Jesus amado. Aqui no setor comercial sul mesmo, meu Deus. Aqui é um campo, né? Aqui é um campo missionário. Como e onde as pessoas, nossos ouvintes, podem encontrar o senhor? Eu tenho um Instagram, na realidade são 2 Instagrams, né? São 2 Instagrams porque teve um período que um estava hackeado, mas é Luiz_Carlos Inácio. Ou Luiz Carlos Inácio, uma coisa assim. Vai estar me achando no Instagram. No YouTube, PR Luiz Carlos Inácio. Vai Os tá lá. os dois Instagram, eu descobri, segui os dois. Um tem 1.000 e pouco, outro tem uns 3.000 e pouco, né? Assim, Isso. de seguidores. Isso. Então é isso, pessoal. Aí está as redes sociais do nosso pastor Luiz Carlos, um amigo que o Senhor Deus colocou no nosso caminho, apesar de não convivermos diariamente, mas através das redes estamos sempre em contato. E ele é muito ativo. Pode mandar mensagem aí que rapidinho ele responde. Eu já mando até um abraço para o público do nosso pastor. E estamos findando este bate-papo. Graças a Deus, foi um bate-papo muito edificante. Então, que o Senhor Deus abençoe sua vida. Em breve, este episódio estará indo ao ar no nosso YouTube, Expandindo o Reino. E também estaremos compartilhando nas demais redes sociais. No Instagram, no TikTok, no Kawaii. Estamos sempre reproduzindo partes desse conteúdo e o episódio completo no YouTube. Então, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Ative o sino das notificações, porque é assim que o YouTube vai te encontrar e notificar todas as vezes que subirmos novos canais. Expanda o reino compartilhando esse podcast com mais pessoas através das suas redes sociais. Você pode também contribuir conosco em levar mais longe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, fique com Deus e até o próximo.